Nós vamos falar agora de ponto de equilíbrio. Não sei se você já ouviu falar desse assunto, ponto de equilíbrio, mas eu trago aqui. E o ponto de equilíbrio é o quanto que você, ou a sua empresa, lógico, o quanto que a sua empresa precisa faturar para ter o resultado zero. O ponto de equilíbrio é o quanto que eu preciso faturar para cobrir todas as minhas contas. E todas. Com aquele faturamento, eu vou pagar o imposto, eu vou pagar os custos variáveis, eu vou pagar todas as despesas e o meu resultado é zero. Isso é o ponto de equilíbrio. Vamos trazer aqui também um exemplo prático para que a gente consiga entender como é que a gente chega no ponto de equilíbrio. Primeiro em quantidade, depois a gente vai voltar para uma das planilhas que a gente já trabalhou e a gente olha como é que a gente consegue rapidamente chegar no ponto de equilíbrio também no Excel. No nosso caso aqui, eu preciso, é uma fórmula simples, olha, ponto de equilíbrio é igual a despesa fixa. Da onde vem a despesa fixa? Em reais nesse caso. Do DRE, somando todas as despesas fixas. Eu também preciso da margem de contribuição. E voltando para o conceito que a gente já sabe, mas também já está aqui de novo repetido, a margem de contribuição é o preço menos os impostos, menos os custos variáveis. Pronto, a gente tem agora a despesa fixa da empresa e a gente tem a margem de contribuição unitária. Cada item que eu vendo, quanto de margem me sobra. Olha lá, no nosso caso aqui, eu tenho um preço unitário de venda, ou um ticket médio de R$50. Eu tenho imposto sobre a venda de R$4, custos variáveis unitário R$15, quer dizer, eu compro por 15 e vendo por 50, e eu tenho a despesa fixa mensal de R$30 mil. Margem de contribuição, como eu comentei, preço de venda 50, menos impostos 4, menos custos variáveis 15, e portanto eu tenho uma margem de contribuição de R$31. Cada produto que eu vendo a 50, me sobra de margem 31 para ajudar a cobrir a despesa fixa. Pois bem, a despesa fixa que a gente viu no caso, no exemplo aqui, R$30 mil, e se eu pegar os R$30 mil e dividir por R$31 de margem unitária, eu estou dizendo que o ponto de equilíbrio é de 968 unidades. O que significa? Se eu fizer menos do que isso de vendas, menor quantidade, eu tenho prejuízo. Se eu fizer mais do que 968 unidades, eu tenho lucro. Mas exatamente 968 é o meu ponto de equilíbrio. Eu saio já sabendo no mês quanto que eu preciso vender, pelo menos para zerar a conta, para não colocar dinheiro no negócio. Márcio, legal, entendi o conceito de ponto de equilíbrio. Agora eu queria entender colocando o dinheiro no bolso, tendo lucro. Então vamos lá para o nosso caso. A gente tem então R$50, impostos de 4, 15 de variáveis, 30 mil de despesa fixa. É exatamente esse nosso caso, aí o passado. Mas agora você, empresário e empresária, quer ter um lucro de R$20 mil. Então qual que é a nova quantidade que você precisa fazer para pagar todos os custos, mas sobrar R$20 mil no seu bolso? E se eu quiser, Márcio, R$20 mil de lucro? A conta é a mesma, a fórmula é a mesma, só que junto com a despesa fixa de R$30 mil, a gente vai somar também o quanto que você espera ter de lucro, de resultado. Nesse caso vão ser R$30 mil mais R$20 mil, que é o que você quer ter de lucro, então R$50 mil. R$50 mil dividido por R$31 de margem de contribuição, então a gente chega numa nova quantidade. Você precisa vender 1.613 unidades mensais para pagar os fornecedores, pagar impostos, pagar tudo e colocar R$20 mil no bolso. R$20 mil de lucro. Então, se você quiser os seus 20 mil de lucro, basta somar com a despesa fixa e dividir tudo pela margem de contribuição. Se você quiser 10 mil de lucro, basta somar com a despesa fixa também e dividir por 31 de margem de contribuição. Você vai encontrando qual que é a nova quantidade que você precisa vender, precisa faturar para cobrir todos os custos e sobrar o lucro desejado no seu bolso. A gente vai fazer agora um exercício que a gente já fez, mas só para a gente entender o conceito do ponto de equilíbrio, né? Onde eu posso variar tanto o preço quanto a quantidade,
qualquer uma das despesas ou dos custos, mas o que eu pretendo? Que este meu resultado seja zero. É isso que é o ponto de equilíbrio. Então esse nosso caso aqui, onde a gente tinha um prejuízo de 20.372, e eu queria que isso fosse zero. Olha como é que a gente pode fazer, que legal, né? A gente pode vir aqui no Excel, dados, teste de hipóteses, atingir meta, e eu posso dizer o seguinte, no atingir meta, eu quero que esse meu resultado, que é negativo, seja zero, portanto, ponto de equilíbrio, alternando ou alterando. Aí eu posso mexer o que eu quiser, mas nesse meu caso, eu vou em quantidade, onde era 1.440. Eu mexi no preço, lembra que a gente mexeu no preço? Botou 20% mais barato, e aí eu queria saber se só vendendo 20% a mais ia dar o mesmo resultado. Não deu. A gente saiu de 16 mil positivo para menos 20, não deu. Então eu quero saber o seguinte, pelo menos para eu zerar essa conta, já que eu alterei meu preço em 20% para menos, quanto que eu deveria vender a mais, pelo menos para zerar o resultado? E olha a conta que ele traz. Se você quiser baixar o teu preço de 200 para 160, você teria que quase triplicar as vendas, sair de 1.200 para 3.259. Olha para onde foi o faturamento? 521, mas também olha para onde foi o custo variável, fornecedores, 391 de fornecedor, 406 de custo variável, para poder sobrar 36 mil de margem para cobrir a despesa fixa de 36.500 também, para poder zerar lá embaixo. Loucura total. Agora, esse é o ponto de equilíbrio. Então, você vê como é fácil. A gente tendo um simulador que a gente montou aqui no Excel, a gente pode, inclusive, chegar em qual ponto de equilíbrio. Márcio, gostei da brincadeira. Eu queria saber, então, quanto que eu precisaria vender para ter o mesmo lucro de antes, 16.300. Eu não quero estar no ponto de equilíbrio só, mas baixando o preço. Então, já que eu tomei a decisão de baixar o preço, eu queria saber quanto que eu deveria vender a mais. Olha lá, dados, teste de hipótese, atingir meta, eu queria que este resultado fosse de R$ 16.300, alternando a quantidade. Esse é o número, para eu ter um resultado, nesse caso, tá? De R$ 16.300, eu baixei o preço em 20%, de 200 para 160, e eu preciso fazer 4 vezes a quantidade de vendas. Quase 4 vezes, de 1.200 para 4.714. Quer dizer, eu imagino que seja impossível, eu vou ter que pagar um boleto gigantesco, enfim, é uma loucura. A minha equipe, que eu nem estou aumentando aqui o administrativo, vai trabalhar 4 vezes mais, né? É uma doideira só, para eu ter o mesmo resultado de antes. Quer dizer, eu deveria ter pensado se de fato valia a pena eu ter vendido a um preço mais baixo. Vendo esse exercício, onde a gente baixou o preço em 20% e eu tive que quadruplicar minha venda para ter o mesmo resultado de antes, logicamente que cada negócio é diferente um do outro. Por quê? Porque a gente está falando aqui de margem. Então, quando eu baixei o preço, onde eu tinha uma boa margem de R$ 44, eu baixei para 11. Pode ser que você tenha uma margem muito maior, então só baixando o preço, você não tem uma perda tão grande na margem. Então, cada um tem que fazer a sua simulação, tá bom? Esse caso é um caso real. A gente fez para uma rede de restaurantes, uma franqueadora de restaurantes, e que a decisão na crise era baixar os preços em R$ 20 para concorrer nas praças de alimentação do shopping com os vizinhos. Mas era isso que estaria acontecendo. Se baixasse o preço 20%, teria que quadruplicar as vendas. Impossível. Na crise, diminuíram as pessoas que estavam frequentando o shopping naquela ocasião. Então, como é que eu ia vender 4 vezes mais refeições? Não ia ter 4 espaços no refrigerador, não ia ter espaço para
mais funcionários dentro da cozinha, não ia ter louça suficiente para todo mundo. Impossível quadruplicar. Então, a decisão, graças a Deus, foi a tempo. Chamaram o Márcio para olhar se dava para baixar o preço e fazendo esses cálculos, ficou claro que não. Então, as estratégias foram outras. Por exemplo, baixar o preço não para tudo, mas só para horários onde já não estavam sendo servidas refeições. Por exemplo, até às 11h30 da manhã. Por exemplo, das 3 às 5 da tarde, onde o aluguel já estava sendo pago, onde os salários da equipe já estavam sendo pagos. Então, eu tendo essa despesa já paga pelo horário normal de funcionamento do restaurante, a gente podia baixar o preço, por exemplo, para os lojistas do próprio shopping poderem comer em horários alternativos, pagando um preço mais baixo, mas ainda trazendo margem para o restaurante, já que a despesa fixa estava toda paga. Então, aí sim, estrategicamente, a gente toma a decisão do que fazer com o preço.